É isso aí, gente. Tá piscando, tá gravando, tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo. Como vocês estão? Hã? Estão buscando conhecimento? Bom, espero que sim, né? Cada um da sua forma, cada um com a sua possibilidade, mas é sempre bom a gente estarmos buscando nossas ideologias, nossas ideias de pensar e nossa filosofia de vida, entendeu? Bom, estamos aqui para mais um meu, seu, nosso café filosófico e eu não posso cometer aquele erro. Aquele erro, quem acompanha o canal já sabe, que é não tomar meu café. Então, dá licença, pessoal. Só um minutinho. Só um minuto. Ah, o primeiro café do dia, ele é inesquecível, marcante. Aquela fumacinha que sobe aquele cheiro. Pois bem, pessoal, cá estamos nós novamente para falar agora desse grande filósofo, Anaxímenes, que fecha o trio Parada Dura. Quem é o trio Parada Dura? Se você não conhece, o trio Parada Dura, ele é formado por três grandes filósofos da antiguidade. O primeiro deles, que encabeçou, né, essa forma de pensar inovadora, que é Tales de Mileto, que é tido como o pai da filosofia. Por que Tales é o pai da filosofia? Ora, porque ele desligou, né, o seu pensamento do mito, ou seja, ele não usava mais o mito como uma referência, ele não usava mais o mito como algo para se explicar o universo. Tales agora ele vai explicar o universo através da investigação. E para Tales, né, o princípio de tudo, a arqué, nada mais era do que a água, né? E Tales, como ele rompeu com os deuses, né? Então, a sua escola, né? A escola de Mileto, com certeza seguiu os mesmos pensamentos de Tales. Anaximandro, que era um pupilo de Tales, né? Que seguiu um modelo um pouco diferente, porque ele vai dizer que o princípio de tudo ele é o apeiron, é o infinito. Só que agora, esse grande filósofo que nós iremos falar sobre ele, Anaxímenes, né, de Mileto, ele vai dizer que realmente o princípio de tudo não é muito menos a água, mas a água está envolvida, tá certo? Não é o apeiron, mas o apeiron está envolvido, ou seja, ele vai casar os pensamentos dos seus grandes mestres, né, Tales e Anaximandro, né, englobando tudo dizendo que tá certo, a água está nesse princípio, tá? O apeiron como infinito, ele está nesse pensamento, mas da forma que ele vai trazer, né, esse princípio. Que princípio era esse? Para Anaxímenes, o princípio de tudo é o ar. Bam, 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 bam. Sim, gente, para Anaxímenes, né, da escola de Mileto, o princípio de tudo, ele é o ar. Como assim o ar? Olha, é até estranho, né, nos nossos tempos de hoje, pensarmos que ar, que é esse princípio fundamental, né, que originou tudo e todos, é o ar. Mas vamos tentar entender o pensamento, né, do grande Anaxímenes. Nós temos que levar em conta, pessoal, sempre que nós estamos falando desses grandes filósofos do passado, que eles viviam um tempo remoto, onde não existia tecnologia. Então, eles trabalhavam, né, a partir da investigação daquilo que é natural, ou seja, a partir da investigação da natureza, tá certo? E muitas vezes a investigação ela fica realmente pouco escassa, mas vocês imaginam que mesmo com condições, né, escassas, eles tinham grandes pensamentos, né? É tanto que hoje, através da ciência, nós podemos dizer, entre aspas, né, que, lógico, o universo todo não, ele não veio do ar. Nós podemos falar, a gente sabemos disso. Mas, né, no contexto geral, o ar está envolvido em tudo, tá certo? O ar, né, é o que nos dá vida, é o sopro da vida, por assim dizer, para Anaxímenes, não é? A própria alma para Anaxímenes é o ar, ou seja, tá, está em tudo. E, de certa forma, ele tem razão, né? Para Anaxímenes, por exemplo, o nosso respirar depende do ar. E é uma realidade. Se nós não respirarmos, nós morremos. E está aí, né, uma coisa que está acontecendo no mundo todo, que é a falta do ar, né? Então nós sabemos que se nós não respirarmos, nós vamos morrer. Então o ar, ele está em tudo, né? Por exemplo, o ar, ele é ao mesmo tempo quente, ao mesmo tempo frio. Lembra do apeiron, né? Os contrários? Então, faça um teste agora. Vamos fazer o teste dos contrários aqui, segundo o Anaxímenes. Você com a boquinha fechada, sopra.
ar frio, pode fazer o teste. Agora com a boca aberta, ar quente, entendeu? Então, do ponto de vista de Anaxímenes, né? O ar, ele abrange tudo, ou seja, ele abraça tudo, ele abarca tudo, tá certo? Então, para Anaxímenes, o princípio de tudo é o ar. E para que as coisas venham a existir, olha só o que vai nos dizer esse breve texto. O ar se diferencia nas várias substâncias segundo o grau de rarefação e condensação. É assim, dilatando-se, dá origem ao fogo, enquanto condensando-se, dá origem ao vento, e depois às nuvens. Em segundo grau, maior de densidade forma a água, depois a terra, em seguida as pedras. As outras coisas derivam depois destas, ou seja, os seres humanos. Os seres humanos, animais, né, por assim dizer, entre aspas, né? Então, mas é o pensamento, né, pessoal, que eu estou falando para vocês, de Anaxímenes. Nós não podemos descartar, né, que ele vivia num tempo antigo, tá certo? Mas é um pensamento que, pensando-se hoje, fala, poxa, o cara realmente era um gênio, né? Eles romperam com a mitologia, né? Eles romperam com os deuses, ou seja, eles pararam de pensar a partir dos deuses, né? Eles não tinham mais medo do raio que caía do céu, eles não tinham mais medo, né, da turbulência que viesse a ocorrer, né, nas águas do mar, né, com o barco deles lá, aquela chacoalhando tudo, né? É, porque eles acreditavam que não era a influência de Zeus tacando o raio na terra, não era o Poseidon, né, chacoalhando as ondas do mar, não era o Apolo carregando, né, o sol para lá e para cá, que poderia esquentar mais ou não esquentar, né, porque eles estão partindo do pressuposto da ciência, né, da lógica, do logos, né, que vai dar a origem às coisas, né, a física, a natureza. Então, eles começam a estudar a natureza, os fenômenos naturais, por assim dizer, porque esses fenômenos vão acontecer não, como eu disse, por influência de um Deus maior, um super-homem com poderes. Não. Vai acontecer porque as coisas estão, né, interligadas nesse universo, né? Que tudo rege, e tudo movimenta, tá certo? E é por isso, já falando em movimento, né? Que para Anaxímenes, tá certo? O apeiron, ele não é indeterminado, ele é determinado, porque é o ar. Tá certo? Porque o ar abarca tudo, como eu disse, né? O ar está em tudo, e mesmo ele estando em tudo, de certa forma, entre aspas, ele é invisível, tá certo? Então nós podemos considerar que é uma forma invisível, né? Apesar de estar em tudo, nós não vemos ele, tá certo? E por isso que Anaxímenes, ele é um dos maiores, né? Desses três grandes filósofos, porque apesar da diferenciação de pensamento, ele conseguiu englobar o pensamento de Tales e o pensamento de Anaximandro, casando os três pensamentos ao dele, por assim dizer, e acrescentando ainda mais, né, na forma de pensar do passado, das coisas, né, como elas se originaram. Então, Anaxímenes é realmente e foi um grande filósofo e até hoje é estudado, tá certo? Com maestria, tá certo? Com as suas minúcias, tentando entender esse pensamento de Anaxímenes. E como eu acabei de ler esse texto, vocês puderam notar, né? Como ele pensava que as coisas poderiam ter surgido. E aí eu fiz aqui já algum teste, mas imagine você outros testes. Por exemplo, quando você ergue a tampa da panela da sua casa, tá certo? Você está fazendo o arroz, você vê aquela fumaça subindo. E quando você fecha a panela do arroz, você vai ver que aquele vapor que estava subindo outrora agora vai se transformar em água, ou seja, porque esfriou, tá certo? Então, ou seja, é um processo, né? Tem até vídeo no YouTube, você pode pesquisar depois. Eu vou tentar colocar aqui, mas eu acho que não é possível, tá certo? Se eu conseguir, vai estar passando para vocês aqui a demonstração. Você já sabe, a matéria pode estar em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. As mudanças de estado acontecem quando a matéria esquenta ou esfria. Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela passa para o estado líquido, o processo se chama fusão. Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela passa para o estado gasoso, o processo se chama vaporização. Estes processos também podem acontecer ao contrário, ou seja, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. Quando esfriamos muito a matéria em estado líquido e ela passa para o estado sólido, o processo se chama solidificação. Mas, ou seja, esse ar, né?
névoa, né, de ar, ela se condensa, ela se transforma em água. E quando ela se transforma em água, ela cai. É como se fosse o exemplo das nuvens, né? O solo, né? Ele esquenta os rios e sobe aquele vapor que vai até as nuvens, começa a se concentrar, né, a água lá, tá certo? E pá, a água vai e chove. Ou seja, tudo está envolvido o ar, né? Tudo está envolvido essa forma de pensar de Anaximenes, tá certo? Então, de certa forma, né, gente, fechando aqui nosso pensamento sobre Anaximenes, ele tinha razão, tá certo? Claro que nós sabemos que tem muita coisa que ficou faltando, mas assim, naquele tempo, poxa, o cara era um gênio, entendeu? Não tem como descartar, tá certo? Aí você talvez vai falar, nossa, mas como que o ser humano veio do ar? Gente, temos que entender que estava se iniciando o pensamento, tá certo? Como que a pedra veio do ar? Estava se iniciando. Hoje nós sabemos que, entre aspas, né, os 4 elementos estão aglutinados, né, na criação, tá certo? Cada um vai tomar a sua partida, mas ainda não se tem uma forma definida de explicar o universo como ele surgiu. O que nós temos são sugestões, né, o Big Bang, entre outros pensamentos, tá certo? O próprio ser humano, ele, né, tem vários pensamentos da a evolução do ser humano. Uns acreditam que o ser humano veio do macaco, outros acreditam que foi o próprio Deus, o Adão e Eva, e etc. Então nós temos que entender que mesmo em pleno século XX ainda nós temos muitas dúvidas. E tratando-se de passado, Anaximenes era um grande mestre, tá certo? Espero que tenha ficado claro para vocês o pensamento de Anaximenes. Eu tentei trazer aqui o máximo de clareza do pensamento desse grande filósofo e o quanto ele influenciou, né, nas próximas gerações que vão se seguir. E também quero trazer para vocês aqui, né, outros grandes filósofos que vieram depois de Anaximenes, também acrescentando, porque o pensamento do ser humano ele foi cada vez mais evoluindo, ou seja, veio se expandindo, né, veio se abrindo a novas formas de pensamento. E foi graças ao grande Tales de Mileto, né, foi graças ao Anaximandro e foi graças ao Anaximenes que resolveram pensar fora da caixa, tá certo? Naquele tempo os caras poderiam, muitos, né, que olhassem de fora poderiam falar, esse cara é doido, mas nós vemos que o cara era um gênio, tá certo? Porque contribuiu muito para a nossa lógica, a nossa ciência, a nossa razão, tá certo? De pensar. Tá certo, pessoal? Não vou me alongar mais. Tenham todos um ótimo dia e é nóis. Paz profunda a todos. Fiquem com Deus no vosso coração.